Deus, o que que ele fez? No tempo determinado, ele mandou o dilúvio. E quando ele mandou o dilúvio, sabe o que que ele fez? Ele sabia que Noé ia ter dó daquelas pessoas que zombaram dele quando ele começou a construir a arca. Sabe aqueles que chamavam ele de louco? Aqueles que diziam que ele tinha dormido de barriga cheia? Sabe aqueles que diziam que ele não ia conseguir? Sabe aqueles que diziam que ele, o Deus dele estava fazendo ele de bobo? Deus sabia que na hora que ele visse aquelas pessoas em desespero bateram na arca, ele sabia que Noé ia colocar a vida dele em risco e abrir a porta da arca para aquelas pessoas entrarem. E ele ia perecer. Aí o que, que o Senhor fez? Fechou a arca por fora e não permitiu que Noé abrisse a arca. Mas só no dia certo, na hora certa, o Senhor foi lá e pousou aquela arca num lugar fértil, um lugar, e fez uma aliança com Noé. E com você e comigo não é diferente. Nós passamos pelos nossos processos. Mas quando chega, quando a gente vai, a gente faz tudo na direção do Senhor e a gente não ouve essas vozes, a gente aprende de verdade ouvir a voz que importa. Quando chega lá no final, a gente olha para ele e a gente não tem motivos para se envergonhar, sabe? A gente, de verdade, a gente não se esconde, sabe? A gente não faz como Adão, que o Senhor chega lá no paraíso e fala assim: Adão, cadê você? Onde você tá, Adão? Adão, cadê você? E Adão fala: Ah, Senhor, tive medo, por isso me escondi de você. Estou nu, Senhor, por isso me escondi. Adão, como você sabe que você está nu? Porque você pecou? Então, que a gente, quando o Senhor nos chamar, que a gente não tenha vergonha de se apresentar na presença dele. Quando ele der os comandos, quando ele falar alguma coisa, que todo mundo pode falar para você: ah, isso é louco. Às vezes Deus fala para você assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo para você de coisas que já me aconteceram. Você está totalmente falido, Deus coloca um sonho gigantesco no seu coração. Ah, eu tô falida, não tenho condições de comprar nem um carro de 5.000 reais. E você fala: Deus, eu quero um carro zero de último modelo. Deus fala para você: vai lá na agência escolher. E você vai, e as pessoas assim da sua cara e falam assim: como você vai escolher um carro zero se você não tem condições de comprar nem um de 5.000 reais? Fala: mas meu Deus falou que é para me escolher um carro zero. Ah, mas você também é doida, mas eu não tô falando de mim, eu tô falando de quem eu sirvo. Vocês entenderam? É sobre isso. É sobre isso que eu tô querendo te falar. É sobre você aprender a de verdade ouvir a voz de quem importa, ouvir a voz do nosso Deus, o nosso Pai. E quando ele te falar alguma coisa e você falar: meu Deus, Pai, é grande demais. Não sei nem fazer isso, Pai. E você tem a certeza que é ele que está te falando, é ele que está te dando aquele comando, assim como Noé. Noé deve falar assim: meu Deus, o que é uma arca? Deus, o que é uma arca? Deus, para que serve uma arca? Como assim, pai? Para que tão grande? Como que eu vou fazer? Não tenho nem as ferramentas, não sei nem como começar isso aqui. E Deus vai dar todo o projeto, das medidas, da altura, dá tudo. E ele vai, ele fala: não, tudo bem, eu não sei fazer. Mas quem está em mim, quem habita em mim, me diz que sabe como fazer. E olha, e agora, aqui refletindo, naquela época, o Espírito Santo nem habitava ainda em Noé. O Senhor falava com ele, mas não habitava nele, como habita em mim e você. Porque Jesus Cristo não tinha ido, ainda não tinha vindo a este mundo e morrido numa cruz, e deixado entre nós o Espírito Santo. Naquela época, o Senhor falava com Noé, mas não habitava nele, como habita em mim e você hoje. Então, olha que privilégio que nós temos. Hoje nós temos um Espírito Santo que habita em nós. Naquela época, Noé não tinha esse privilégio. E mesmo assim ele obedeceu. Olha que privilégio. Olha como nós somos privilegiados. E não usufruímos desse privilégio hoje. Então, acorda, desperta, você que dorme. Acorda. O Senhor está aí do seu lado. Às vezes falando para você, te dando sonhos, projetos tão grandiosos. E você insiste em olhar só para você
e falar, não, eu não vou conseguir. Mas o Senhor está te dizendo, vai, você consegue. Estou te dando sonhos, estou te dando as estratégias. Para de ouvir esse monte de voz aí que fica zombando de você, dizendo que você não vai conseguir. Ouve aquela voz que de verdade importa. Ouve a minha voz. Se eu estou dizendo para você, vai e faz, é porque eu vou junto com você. Eu vou te dar as estratégias e às vezes vou criar até ferramentas que nem existem. Mas se eu tiver que criar coisas novas para te abençoar, o Senhor está te dizendo, eu vou criar. Mas que eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Eu vou fazer na sua vida aquilo que eu disse para você que eu ia fazer. Porque eu sou o Deus. Eu não mudei. O Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. O mesmo Deus que falou com Noé, vai lá e faz uma arca, é o mesmo Deus que fala com você hoje. É o mesmo. Ele não mudou. Passa o céu, passa a terra, passa o ano, passa tudo. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. Ela é a mesma. O mesmo Deus que criou o homem, o mesmo Deus que criou o mar, criou a terra, o mesmo Deus, é o mesmo que fala comigo e com você hoje. Se eu falar com você, se eu te fizer uma promessa, eu não sou homem para medir para você, eu sou Deus. Então, vai lá, faz. Se eu te prometi, eu vou cumprir. Se eu falei com você, eu vou te dar todas as estratégias para que você vá e alcance o que eu te prometi. Mas para de ouvir essas vozes que vêm para te acusar, para te limitar, para zombar de você, para dizer que você é incapaz, para dizer que você dormiu de barriga cheia, que não é eu que estou falando com você. Mas sabe quando que você vai conseguir isso? Quando você aprender a ouvir a minha voz. E quando você vai aprender isso? Quando você de verdade saber definir qual é a voz de Deus. Quando Ele está falando com você. Mas às vezes você está preferindo ouvir a voz de tantas pessoas, de tantas coisas, mas não está parando para ouvir a voz de Deus. E essa de verdade é a que importa. Deus, ele tem pressa e Ele tem falado com o seu povo. E muita gente tem brincado de verdade com as coisas do Senhor. Às vezes a gente tem brincado com as coisas de Deus. E Ele tem nos alentado para esse tempo, né? Muita gente tem perdido muita coisa, tem perdido filho, tem perdido casamento, tem perdido as coisas, tudo que tem, que muito ama, porque não tem de verdade ouvido a voz do Senhor. E Ele tem nos alertado. Assim como Ele alertou Noé, Ele falou, Noé, vai lá e constrói uma arca, porque eu não tenho me alegrado do que o povo tem feito, eu não tenho me alegrado das coisas que estão acontecendo. E você acha que tudo que tem acontecido ultimamente nesse mundo tem alegrado o Senhor? As coisas que têm acontecido tem alegrado o Senhor? Você acha que o perfume que tem subido da terra tem alegrado o Senhor? Então o Senhor tem pressa, Ele tem falado conosco. Então se o Senhor tem, você pode na sua casa fazer a diferença, você pode na sua casa ser um instrumento de Deus, um instrumento de restauração, e o Senhor tem falado para você levar a palavra dEle, você ministrar a palavra dEle, você falar do quanto Ele é bom, você trazer paz na sua casa, você ser um instrumento de transformação ali na sua escola, no seu trabalho, aonde você for essa luz, você for uma pessoa que, de verdade, aonde você chega, você leva essa presença de Deus. Eu sempre falo, muitas pessoas não leem a Bíblia, mas através da sua vida, elas vão ver o quanto Deus é bom, através de tudo que você faz, através dos seus testemunhos, do jeito que você age com as pessoas, de como você demonstra de verdade esse amor de Deus. Então não perca a oportunidade de falar de Deus para as pessoas, de transbordar na vida do outro, sabe, de ser luz para essa terra. Tenha propósito em tudo que você fizer, faça tudo com amor. E se Deus está dizendo para você que você pode falar dele, e você às vezes tem medo de falar dele, você fala assim, quem sou eu? Não estou preparada, não sou ninguém, sabe? E aí você fala assim, vão zombar de mim. Não pense nisso.
Convide o Espírito Santo que habita em você. Convide o Espírito Santo, que ele vai te preparar e vai te capacitar. E você pode falar dele. Para aquela pessoa que às vezes senta do seu lado no ônibus, para o seu amigo na escola, para um amigo seu no trabalho. Mas vai lá, faz a diferença. Construa uma arca todos os dias lá no seu trabalho. E convide as pessoas para fazerem parte dessa arca. Não vamos deixar que as pessoas se percam. Vamos resgatar as pessoas desse mundo tão perdido. Porque o Senhor está voltando e a gente tem que estar preparado. A gente precisa ajudar as pessoas a ter um encontro verdadeiro com Deus. E você é um desses soldados, tá bom? Então, se as pessoas dizerem assim, quem é você? Fala assim, eu sou um soldado de Deus, eu sou uma soldada de Deus. Tá bom? O Senhor te deu um propósito hoje, de construir uma arca, a arca da salvação, para que a gente possa levar muita gente para a morada celestial, para andar naquelas ruas de ouro puro e encontrar com o Senhor face a face. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.